Irmãos, nós vamos começar a nossa escola dominical, nosso estudo dessa manhã, e hoje nós vamos estudar as perguntas 91 e 92 do Breve Catecismo. Nós viemos aí em algumas perguntas falando sobre as bênçãos, né, os meios de graça que o Senhor nos dá. Meios de graça são meios pelos quais o Senhor nos abençoa, o Senhor alimenta a nossa vida espiritual. Nós vimos a palavra de Deus como o meio de graça por excelência. Aliás, hoje até nós vamos ver o porquê que ela é um meio de graça superior, qual a diferença que existe da palavra de Deus para outros. E nós vimos então na última semana que a palavra de Deus é o meio principal e ordinário, ou seja, o comum, né, pelo qual Deus nos abençoa. E nós sabemos que nós temos outros dois meios de graça. Nós temos os sacramentos e a oração. Os sacramentos nós veremos em mais de uma lição, porque os sacramentos são mais de um. Então nós vamos ver hoje sobre o que é um sacramento, e depois nós veremos um sacramento e depois veremos o outro sacramento. E então nós faremos a pergunta 91, 92. Os irmãos aqui na igreja que quiserem perguntar, participar, opinar, tem toda a liberdade. Os irmãos que acompanham a transmissão da igreja podem participar também pelos comentários, que nós vamos lendo as perguntas e os comentários aqui. Então, irmãos, nós vamos começar aqui o nosso estudo sobre os sacramentos. Então, nós vamos ler a pergunta 91 do Breve Catecismo. Eu vou ler a pergunta e depois eu só leio a pergunta e depois nós lemos juntos a resposta, tá bom? Então a pergunta 91, lembrando que as perguntas anteriores falam de meios de graça, a pergunta 91 nos questiona: como os sacramentos se tornam meios eficazes para a salvação? Vamos ler a resposta? Os sacramentos tornam-se meios eficazes para a salvação, não por alguma virtude que neles ou aqueles que os ministram tenham, mas somente pela bênção de Cristo e pela obra do seu Espírito naqueles que pela fé os recebem. No decorrer do estudo, irmãos, nós vamos ver que esse termo que está usado aí, eficazes para a salvação, não significa que os sacramentos comunicam a salvação, mas que eles trabalham junto à palavra em todo o processo de salvação. Nós sabemos que a salvação ela tem um início, mas ela não é um processo que tem um fim. A salvação traz uma série de outras bênçãos e transformações na vida do crente. Então é nesse processo que os sacramentos são eficazes. E a pergunta 92, eu vou ler e nós lemos juntos a resposta. O que é um sacramento? Um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo, na qual, por sinais visíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representados, selados e aplicados ao crente. Então, olha bem, na pergunta 92, nós já vimos que o sacramento não é algo que comunica a salvação, mas é algo que trabalha junto à palavra para testificar a salvação ou dar sinais dessa salvação ou confirmar ao próprio crente essa salvação. Então, no decorrer do estudo, nós vamos trabalhar aqui com essas duas perguntas e todos os meandros dessas respostas aqui. Irmãos, eu vou colocar alguns paralelos aqui. Eu gostaria de saber se algum dos irmãos me fala qual é a diferença entre um e outro. Qual é a diferença entre rezar e orar? Entre doação e oferta? Entre penitência e contrição? Entre boas obras e obediência? Entre religiosidade e cristianismo? Nós temos ali, aos pares, algumas coisas que quando nós olhamos de maneira superficial, ou pelo menos de maneira visual, nós necessariamente não sabemos qual é a diferença. Mas existe uma grande diferença. Por exemplo, alguém pode vir aqui na igreja e colocar um dinheiro no gasofilácio, mas está fazendo aquilo no sentido de doação.
Outra pessoa pode, da mesma maneira, chegar ao gasofilácio, colocar um dinheiro, mas está fazendo disso uma oferta. Existe a possibilidade, quando nós nos colocamos juntos para orar, nós até falamos quarta-feira da reunião da oração do Senhor, né? Pode ser que alguém use a oração do Senhor, lá o Pai Nosso, né? Como uma reza, mas também a possibilidade que outra pessoa do lado esteja orando o Pai Nosso. Pode ser que alguém esteja chorando diante do Senhor, se penitenciando por causa de um pecado cometido, e ao lado alguém que está chorando diante do Senhor, contrito pelo seu pecado e arrependido e confessando o seu pecado. Qual é a diferença que existe entre uma coisa e outra? Ou as duas são a mesma coisa? O João falou que a diferença é que um se faz para outros deuses e um faz para o Deus verdadeiro. O que mais? É essa só a diferença ou tem mais? Sim, sim. O Silas diz que uma tem um apelo mais exterior, né? E outro é algo que já é algo do coração, algo espiritual. Marlene? Uhum. Sim. Então a Marlene está dizendo que a diferença de um e outro é conhecer a Deus, não só ter informações, como nós sempre falamos aqui, né, mas conhecer no sentido de ter um relacionamento. Os irmãos estão caminhando na direção correta, é isso mesmo. O que vai diferenciar um de outro é o entendimento, como o Silas falou, o entendimento espiritual daquilo que está sendo feito, e o que a Marlene e o João falaram, de ter uma comunhão verdadeira com Deus. Então, o que me diferencia? Pode falar. Isso. Também, a Camila. Isso, a Camila está colocando um lado mais no sentido de uma agenda religiosa a cumprir, fazer aquelas coisas para conquistar algo, e outra em resposta a alguma coisa espiritual, né, a ação do Senhor. Então, irmãos, a diferença é isso mesmo que os irmãos estão falando. Um lado ali, o lado esquerdo, é algo que se faz de maneira externa, é algo que se faz de maneira incompreensiva no sentido do resultado daquilo ou por que aquilo dá resultado, e outra se faz também para se cumprir uma série de requisitos para alcançar uma bênção. Então é algo que não se tem compreensão. Por exemplo, tem muitas pessoas que acham que estão dizimando e ofertando, quando na verdade o máximo que estão fazendo é fazendo uma doação para a igreja. Porque nós entendemos que ofertar é algo que pertence, primeiro, ao povo de Deus, quem conhece a Deus. Quem reconhece que tudo vem do Senhor. Quem entende que participar financeiramente da obra de Deus é importante para a vida espiritual. Então, olha bem, quem não tem todos esses pré-requisitos, quando faz uma doação para a igreja, é no máximo uma doação. Não é necessariamente uma oferta. Alguém que comete um erro, eu agredi ali o meu irmão, aí eu me sinto triste com aquilo, e agora eu vou passar um tempo ajoelhado, assim, porque eu preciso sofrer também por aquele pecado que eu cometi contra o meu irmão. Isso é penitência. Eu não sei como isso vai aplacar uma coisa errada que eu fiz, ou como vai resolver. Eu não sei qual o resultado disso, mas eu estou fazendo isso de minha própria mão, de maneira externa, para tentar acalmar minha consciência e tirar meu remorso. O que é totalmente diferente de se arrepender do pecado, saber que pecou contra Deus e contra um irmão, pedir perdão a Deus e ao irmão. Então são coisas totalmente diferentes.
Muitas coisas que externamente são iguais, mas o sentido é completamente diferente. Eu estou falando disso, irmãos, porque nós temos o sacramento também. Aliás, qual que é a diferença dessas coisas, né? É a compreensão da realidade espiritual que está por trás disso. Por que que alguém reza a oração do Pai Nosso e outros oram o Pai Nosso? Por entender toda a realidade espiritual que está por trás dessa oração ou dessas palavras. Então, e com relação... Sim? Tira assim para eu te ouvir, não tô... Diga. Aham. Uhum. Sim, sim. Do que ele estava falando, né? Eu vou repetir o que a senhora falou só por causa da transmissão aqui e nós estamos com o microfone aqui, que aí depois quem quiser fazer pergunta a gente usa o microfone para quem estiver aqui na transmissão ouvir também. O que a Marlene disse é que existe uma diferença entre falar a palavra de Deus de maneira, vamos usar assim até o termo poética, né? Alguém decorar um salmo e declamar esse salmo, há uma grande diferença para quem conhece de fato o Deus daquele salmo, como o Salmo 23. Há uma diferença entre falar o Senhor é meu pastor e tal, né? E há diferença em conhecer o Senhor como pastor e falar o salmo como verdade. Essa é a grande diferença. Aliás, esse é o motivo, Marlene, do porquê às vezes nós vemos alguém muito estudado, muito culto, muito falar coisas a respeito de Deus e que nós achamos no máximo bonito, e muitas vezes que pessoas simples, no sentido assim, não tem formação, formação acadêmica, não tem muito conhecimento das regras da oratória, mas quando pregam a palavra, quebrantam o coração de outros porque eles falam daquilo que para eles é verdade. Né, como os apóstolos diziam, né? Eles falam daquilo que eles viram e ouviram, daquele que eles experimentaram. Então isso faz toda a diferença. E quando nós falamos de sacramento, como nós estamos falando, esse é o ponto-chave de entender aquilo que nós estamos fazendo, se nós estamos apenas participando de um ritual ou se nós estamos de fato nos alimentando por algo que o Senhor nos deu. A grande diferença está aí. Se eu percebo a realidade por trás desses elementos, que nós chamamos como sacramento, ou se eu participo daquilo como uma reza. Ou seja, não entendendo por que, que aquilo me abençoa, não entendendo por que, que aquilo é uma ordenança, é um meio de graça. Então essa é a grande diferença. Sim, sim, sim. Isso, sem fé. Uhum. Confia, né? Isso. Sim, isso. Sim. Então, é por isso, o que a Marlene falou, irmãos, é que Hebreus, né, vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E justamente porque quando nós nos apropriamos de qualquer coisa da nossa vida religiosa sem fé, aquilo não faz sentido para nós. Se eu me colocar diante de um sermão, da pregação da palavra sem fé, sem confiar que aquilo é a palavra de Deus, aquilo não vai me mudar. Se eu participo do sacramento, seja um ou seja o outro, sem o entendimento e a confiança de que aquilo me abençoa, eu vou estar no máximo recebendo água na cabeça ou comendo pão e bebendo suco. Então a fé é que vai fundamentar toda a nossa vida cristã e o entendimento. A nossa fé, meus irmãos, ela é uma fé compreensível.
A nossa fé não é uma fé mística, que nós fazemos as coisas sem uma explicação para elas. Nós não conseguimos dar toda a explicação completa, mas que elas têm uma explicação, realmente, de fato, elas têm. Então, irmãos, e os sacramentos? Por que participar dos sacramentos? Qual que é a realidade espiritual por trás dos sacramentos? Por que que eles são meios de graça dados a nós? Qual que é a espiritualidade dos sacramentos, né? Qual é o fundamento espiritual? E quando há falta da compreensão ou do entendimento desses sacramentos, muitas perguntas são levantadas. Por exemplo, muitas pessoas perguntam: qual que é a necessidade do batismo? Nós temos visto crescente no país, não sei se no mundo inteiro, não no mundo inteiro, mas principalmente no Ocidente, aquela ideia de que igreja não é necessário, né, que instituição não é necessário e que também os sacramentos não são necessários. Então pergunta-se, por que batizar criança? Quem não é batizado vai para o céu? O que é a ceia? Por que a criança é batizada, mas não pode participar da ceia? Por que a ceia é somente para membro de igreja? Profissão de fé é sacramento? A ceia deve ser com vinho ou com suco? Eu posso participar da ceia em outras igrejas? O batismo da igreja católica serve ou não serve? Então, quando há uma falta de compreensão do fundamento bíblico e espiritual dos sacramentos, todas essas perguntas se levantam e são perguntas necessárias. Aliás, é necessário que nós entendamos o que é o sacramento para respondermos essas perguntas e caminharmos de acordo com a nossa fé nesses quesitos. Então, nós vamos começar com o primeiro tópico. O que é sacramento? E nós vamos começar lendo o capítulo 27.1 da nossa Confissão de Fé. Olha o que ela diz sobre sacramento. Os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar a Cristo e a seus benefícios e para confirmar nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à Igreja e o restante do mundo, e solenemente comprometê-los no serviço de Deus em Cristo, de acordo com sua palavra. Então, é uma primeira definição, uma definição inicial de sacramento na confissão de fé. E nós temos ali alguns termos destacados que são um pouco mais importantes para nós compreendermos tudo que está dizendo ali. Então, são coisas, em primeiro lugar, instituídas para benefício, fazendo diferença dos crentes e ajudando a comprometê-los com o Senhor. Então, vamos ver esses termos aqui. Primeiro, os sacramentos, meus irmãos, foram instituídos por Deus. Sacramento não é uma invenção da igreja, não é uma criação da igreja, mas o próprio Senhor Jesus instituiu os dois sacramentos que nós temos, que na semana que vem nós veremos, começaremos a ver um e depois o outro. A igreja ela pode ter definido algumas coisas, por exemplo, o tamanho do copinho. Isso é uma coisa da igreja, a Bíblia não fala quantos ml tem que ter na ceia. A qualidade do pão. Tem gente que acha que se não for pão de forma, tem gente que acha que se a gente colocar aqui um pão de forma integral, não é ceia. Tem que ser o pãozinho de forma. O pão indifere o tipo, né? É claro que o vinho, o suco ou vinho, né, por exemplo, o ideal é que seja de uva, né? Não pode ser um suco qualquer por causa do simbolismo da videira. Mas se é suco Del Valle, se é suco Aurora ou se é vinho nas igrejas, né, que utilizam vinho, isso aí independe, são coisas que a igreja administra. Agora, a instituição do sacramento e o seu significado são coisas instituídas pelo Senhor Jesus Cristo para continuar na vida da igreja. Por exemplo, Lucas capítulo 22, versículos 19 a 20. Diz assim: E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Mas olha o que diz ali o versículo anterior, antes de falar do cálice. Fazei isto em memória de mim. Quando o Senhor fala de fazer em memória dele, ele não está falando simplesmente para lembrar daquele momento.
Ah, nós vamos fazer a ceia aqui para lembrar que 2000 anos atrás o Senhor Jesus esteve sentado com os discípulos, tomou a ceia com eles. Não, meus irmãos. O Senhor Jesus mandou que isso fosse feito para lembrança daquilo que ele fez pela igreja. Ele está apontando o corpo como a sua encarnação e sofrimento, o sangue como a sua morte para a remissão de pecados, e está dizendo que a igreja deveria fazer aquilo para lembrar que ele se tornou homem, sofreu e morreu para pagar os pecados da igreja. Então, é uma instituição do próprio Senhor Jesus Cristo, a ceia do Senhor. E também o batismo. Olha o que diz Mateus 28, aquele texto que nós conhecemos como a grande comissão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a ordem é pregar e a ordem também é batizar, ou seja, é pregar o Evangelho e confirmar àqueles que aceitam o Evangelho que eles pertencem ao Senhor, por meio de um sinal visível. Então, esses dois sacramentos que nós temos, e só para deixar bem claro, irmãos, uma vez que a nossa cultura ela o catolicismo é muito forte, a Bíblia só nos ensina 2 sacramentos. Não existem outros na igreja evangélica e na Bíblia, são 2 sacramentos. Então essas são 2 ordenanças. E por que existem só 2? Porque o sacramento é uma ordem ao povo de Deus. O povo de Deus não pode deixar, ele não pode se recusar a participar do sacramento. Não significa que se nós não participarmos, nós vamos perder a salvação. Mas é ruim para nós, por exemplo. É péssimo o fato de que nós estamos alguns meses sem a celebração da ceia. Mas isso não faz de nós menos crentes, porque não é uma decisão voluntária nossa de ficar sem. Mas o crente não pode abrir mão dos sacramentos. Agora, se, por exemplo, casamento fosse sacramento, era obrigado todo mundo casar, porque é um sacramento. Qual outro sacramento que tem, hein? Não, eu falo sacramento na igreja romana. Extrema-unção. Extrema-unção é um sacramento. Então, seria obrigado todo mundo a passar por ela. Então, se alguém, sei lá, está no avião, o avião explodiu, não sobrou nada da pessoa, alguma coisa tem que ser feita, é necessário. Então, o sacramento é uma ordenança. E ordenança, nesse sentido, nós vemos apenas 2 nas Escrituras. É claro, irmãos, que ordem na palavra de Deus existem muito mais, né? Amar, perdoar, pregar o evangelho, tudo. Mas o sacramento é uma ordenança no sentido que envolve um símbolo visível que aponta para uma realidade invisível que nós veremos daqui a pouco. Então, os sacramentos foram instituídos pelo próprio Senhor Jesus, ordenanças que ele deu à igreja. Os sacramentos servem para a bênção dos crentes. É um benefício espiritual para os cristãos. E é um benefício porque eles nos relembram, como nós vamos falar daqui a pouco, daquilo que Jesus fez por nós. Tanto os 2 sacramentos apontam para Cristo. Os sacramentos, isso aqui é importante, irmãos, eles são uma separação visível do crente para o não crente. Se nós tivermos 2 pessoas na rua que nós não conhecemos, nós não sabemos se elas são cristãs ou não. Mas os sacramentos, tanto o batismo quanto a ceia, são sinais visíveis que separam, que deixam muito claro aqueles que têm um compromisso com o Senhor Jesus daqueles que não têm. Quando nós nos apresentamos ou apresentamos os nossos filhos ao batismo, nós estamos querendo deixar muito claro para a comunidade de fé que eles ou nós pertencemos ao Senhor. E quando nós participamos da ceia, é por isso que em toda ceia há a diferença a informação de que só os cristãos participam, os membros de igreja, porque participar da ceia é uma diferença. Eu me comprometo com Cristo, eu pela fé sou parte do corpo de Cristo. Então, o sacramento serve como uma diferenciação do crente para o não crente. E serve como uma consagração. Consagração em que sentido, irmãos? Que todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos relembrando que nós temos um compromisso com o Senhor Jesus. Ele tem um compromisso conosco e ele arca com as suas responsabilidades. Mas nós também temos um compromisso de viver para ele, para a glória dele
E nós também precisamos cumprir os compromissos. Não só na ceia, mas no batismo. O batismo nós passamos uma vez só, porque o batismo é um sinal que não precisa ser repetido. No entanto, todas as vezes que alguém é batizado na igreja, no culto, nós lembramos do nosso batismo e lembramos que nós também temos um compromisso com o Senhor. Fazemos parte do Senhor. Então o sacramento, ele tem esses aspectos que nos lembram dos nossos compromissos. Agora, o significado e os elementos dos sacramentos. Sacramento significa compromisso. Os irmãos devem saber, né, lembrar que essa palavra não existe na Bíblia, sacramento. O Senhor Jesus não falou assim, ó, vocês vão cumprir este sacramento. Não existe isso na Bíblia. Essa palavra é uma palavra posterior da história da igreja, que era usada quando o soldado entrava para o exército, ele fazia um juramento solene de que ele fazia parte daquele exército, ele daria a vida por aquele exército, ele não trairia aquele exército. Então esse juramento era chamado de sacramento. Era uma confirmação pessoal de que agora ele era parte daquele grupo. E com o passar dos anos da história da igreja, logo nos primeiros 3 séculos, essa palavra foi começando a ser usada e de maneira muito interessante, porque a igreja percebia que ela vivia num mundo hostil, que ela estava numa guerra. Muito diferente do que nós percebemos hoje, né, irmãos? A gente vê o mundo, às vezes, mais como parceiro do que como um combatente, né, como um inimigo. Não as pessoas em si, mas o sistema mundano. Então a igreja percebia que ela estava em guerra. E a igreja se via como um exército. Então começou-se a trazer esse termo para a confirmação de fé. Então a pessoa que convertia e passava pelo batismo, ela tinha, nos primeiros anos da igreja, essa ciência de que ela estava entrando para uma guerra. E ela tinha que se comprometer com aquele exército. E quando ela passava, não a igreja instituição no caso, mas o corpo de Cristo. E quando ela passava pela celebração da ceia, era a confirmação de que ela fazia parte daquele grupo, daquele corpo, e que ela, se precisasse, dava a vida por aquele corpo. Tanto é que existiram alguns pais da igreja, alguns pastores da época antiga da igreja, que quando uma pessoa renegava a fé, exemplo, né? Aconteceu muitas vezes. Diante da perseguição, alguém era preso e falava assim, ó, ou você renuncia à fé ou você vai ser morto na fogueira. E muitos renunciavam. A gente lê na história aqueles que morreram, né, se entregaram, e a gente acha que todos se entregaram, né? Mas não. Muitos negaram a fé por medo. E muitos eram verdadeiramente convertidos, e muitos depois se arrependiam. E é interessante que muitos depois se arrependiam e se entregavam o próprio império para serem queimados, e muitos procuravam a igreja para voltar à comunhão. E esse juramento do batismo e da ceia era tão forte que muitos eram impedidos de voltar à comunhão com a igreja, para sempre. Muitos pastores não aceitavam aqueles que negavam a fé que retornassem à igreja, porque era como se eles tivessem rompido com aquele juramento. É por isso que na nossa igreja, o cristão que se autoproclama cristão e vive uma vida mundana, ele é afastado dos sacramentos, porque ele está negando o seu juramento. Às vezes a gente pensa assim, nossa, que crueldade, né? Afastar o pecador da ceia, ou excluí-lo da comunhão da igreja. Mas quando isso acontece, é porque ele está negando o juramento de que ele pertence a esse corpo e negando-se a viver debaixo desse juramento. Tem que ser afastado e, em alguns casos, tem que ser excluído. Então, o termo sacramento é muito forte porque traz justamente essa ideia de um compromisso de vida. Não é um compromisso religioso, nem um compromisso de domingo. É um compromisso de vida que se faz com o corpo de Cristo. E quais são os elementos que nós temos no sacramento? Deixa eu ver aqui. Os elementos, a Confissão de Fé no capítulo 27, no ponto 2, nos diz o seguinte: há em cada sacramento uma relação espiritual ou união sacramental entre o sinal e a coisa significada. Daí o fato de que os nomes e efeitos de um são atribuídos a outros. O que isso significa? Que nós temos dois elementos que formam o sacramento. Um sinal externo
e um sinal interno. Mas antes tem uma pergunta. Hã? Tá. Então, irmãos, quais são os elementos de um sacramento? Não, elementos aqui eu não estou pensando primeiramente na água, no pão e no vinho. Estou pensando no sacramento em si. Nós temos primeiro o elemento externo, ou o elemento visível, que são aquelas coisas que apelam aos nossos sentidos. Quando nós recebemos a água na nossa cabeça, se for numa época dessa, né, de frio, uma água geladinha, né, assim, na cabeça, assim, a gente sente bem, né, o que aquilo significa. Ou quando a gente come o pão, quando bebe o suco, o cálice, é algo perceptível aos sentidos, visão, paladar, né, o tato. Então existe no sacramento esse sinal externo, mas sempre apontando para um sinal interno. Então, por exemplo, quando nós temos a água do batismo, aquela água ela não tem poder para limpar pecados. Nós sempre falamos isso no momento do batismo. A água que nós usamos, ela é um símbolo, ela aponta para aquilo que o Espírito Santo faz no coração do crente por causa do sangue de Cristo. Lava dos pecados, purifica dos pecados. Quando nós comemos o pão, aquele pedaço de pão ele está apontando para uma realidade espiritual, que nós veremos quando falarmos da ceia especificamente, mas o tomar o pão é um ato de fé, o comer o pão é um ato de fé. Então, eles apontam para uma realidade espiritual. Eles não são a coisa em si, a realidade espiritual, mas apontam para ela, assim também como o cálice. E existe então a união desses dois elementos, o elemento visível com o elemento invisível. E existe aqui uma diferença entre a Igreja Católica, a Igreja Luterana e as igrejas reformadas. A Igreja Católica entende que o elemento se torna a coisa significada. É o que nós chamamos de transubstanciação. Então, a doutrina romana é quando você coloca a hóstia na boca, ela se torna, de fato e literalmente, o corpo de Cristo. A Igreja Luterana entende que ali estão misturadas duas coisas. É uma realidade visual, mas uma realidade espiritual também, mas que no pão tem um elemento físico do corpo de Cristo. É o que chama-se de consubstanciação. Já nas igrejas reformadas, no nosso caso, entende que o símbolo apenas aponta para uma realidade espiritual. O pão não deixa de ser pão. O pão continua pão do mesmo jeito. O suco ou o vinho continua com as suas propriedades, eles não têm poder em si e nem se transformam em qualquer coisa. Então, eles apontam para uma realidade. E é interessante, irmãos, nós entendemos isso, porque como a cultura, a tradição romana é muito forte, costuma nós virmos para a igreja, assim, quem vem da igreja católica, né, ainda permanecer com algumas ideias da igreja romana. Por exemplo, eu já encontrei crentes que não mastigavam o pão da ceia. Ficava com ele na boca até ele derreter. Porque se mastigar aquilo, está mastigando o corpo de Cristo. Então, nós temos que entender o que essas coisas significam para nós ficarmos com a doutrina bíblica. Então, irmãos, o sacramento basicamente é isso. É uma realidade visível, ordenada pelo Senhor Jesus, que nos relembra, que nos aponta para uma realidade invisível. E isso nos livra de colocarmos qualquer tipo de poder no pão, no cálice, na água, ou mesmo no ministro que está ali ministrando aquele sacramento. O poder não está nessas coisas. O poder está na palavra de Deus que ordena essas coisas e no Espírito Santo que trabalha no coração do crente no momento da participação nos sacramentos. Sobre esse primeiro ponto, alguém tem alguma pergunta? Não? Então vamos caminhar para o segundo ponto. Por que o sacramento é um meio de graça? Vamos caminhar aqui e nós vamos ler o capítulo 27.3 da nossa confissão de fé, que diz o seguinte: a graça que é comunicada nos sacramentos, ou por meio deles, devidamente usados, não é conferida por qualquer poder neles existente, nem a eficácia de um sacramento depende da piedade ou da intenção daquele que o administra,
mas da operação do Espírito Santo e da palavra da instituição, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso dele, contém uma promessa de benefícios aos que dignamente o recebem. O que isso aqui significa? Primeiro, que os sacramentos não têm poder em si. O pão não tem poder em si. Quando eu era diácono, lá em Contagem, tinha a classe das crianças, né, que ficava no segundo andar. E aí o que os presbíteros faziam? Eles pegavam a ceia e levavam lá em cima para as professoras. Teve um dia, eu não sei porquê, não levou ou ficou uma sala sem entregar o pão, né, e o cálice. Acabou a ceia, acabou o culto, o pessoal já estava levantando para ir embora. E eu, como eu era diácono, eu peguei as bandejas para ir para a cozinha para lavar, jogar fora e tal. No corredor eu encontrei com duas irmãs e falaram assim, eu queria um pão e um cálice. Eu falei, mas por quê? Não, porque não levaram para nós lá. Eu falei, mas já acabou o culto. Não, mas eu não participei, eu quero participar. Eu quero um pedacinho de pão, eu quero um cálice. Eu falei, tá, você pode pegar, mas no máximo que vai acontecer é você comer pão e beber suco. Porque o pão não tem poder fora do sacramento. Inclusive tem pastores, por exemplo, que são contra, acabou a ceia, pegar aqueles pãozinhos e dar para criança, acha que aquilo ali tem algum poder neles e tem que jogar fora, descartar. Não, irmãos. Os elementos não têm poder em si. Eles não comunicam graça, mas o momento do sacramento, eles comunicam graça. Por causa de quê? Por causa da palavra. Porque todo sacramento ele é ministrado por meio da palavra, com seu fundamento na palavra. É por isso que mesmo quando nós vamos levar ceia domiciliar, nós o fazemos em meio à leitura da palavra. Não sei quantos aqui já receberam ou já foram levar uma ceia domiciliar. A maneira correta é nós orarmos, lermos a palavra, pregarmos a palavra e depois ministrarmos a ceia. Tem tido muita invenção aí, né, irmãos, nessa época de pandemia, né? Eu já vi muita coisa. Aí na pandemia, mas a ceia, o pão e o cálice, eles se dão em meio à pregação da palavra. Pastor, eu estou lembrando porque antes de ser consagrado, é o pão e o vinho. Uma vez que foi colocado na mesa, aí ora, consagrando, né, dizendo, este as palavras de Jesus, este é o meu corpo, é o pão, é o meu corpo, o sangue e tal. Então, eu naquele momento, ele foi consagrado para aquele fim. Então, depois que termina, no meu entendimento, não tem que deixar as crianças comer. Está consagrado. Foi separado para aquele fim. Mas é porque o que é consagrado não é o pão, é o momento do sacramento. Mas os elementos são consagrados para que tomem parte naquele momento. Pois é, mas já foi consagrado. Então eu acho que no caso das crianças, né? Eles não professaram a fé. Então deixa eu te fazer uma pergunta. O que é melhor fazer com uma coisa consagrada? Dar para alguém ou jogar fora? Mas ela foi consagrada para os adultos que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Não, tudo bem, eu entendo isso, mas o pão, ele não é sagrado. O pão não é sagrado. O momento da celebração da ceia é sagrado e, aliás, o ideal é que seja com a participação das crianças e dos não crentes para ver e aprender, mas não participar. Mas o que é consagrado, igual quando eu oro na ceia, pelo que eu oro? Para que Deus pegue aqueles elementos, os tire do uso comum que nós damos, para que eles tomem parte no momento do sacramento. Pela fé. Acabou o sacramento, é pão e suco normal. Porque senão, Marlene, nós vamos colocar sobre coisas físicas e temporais um poder espiritual. E não existe esse poder espiritual. O risco é esse. É um risco, nós corremos esse risco de colocar neles um sentido ou um poder intrínseco que não existe. Então, eles tomam parte na ceia, entendeu? Eles tomam parte ali naquele momento de ministração da palavra, ensino da palavra, onde o pão ele é lembrado o que ele significa, o cálice é lembrado o que ele significa, participa da ceia, orou, acabou o sacramento, acabou a ceia.
Agora o sinal visível não existe mais como sinal visível. O sinal visível é dentro da ceia. Acabou a ceia, é pão, é suco, é normal. Aí como é que eu vou ensinar as crianças? Ó, meus filhos, esse momento aqui foi consagrado, o pão foi Isso. consagrado, nós participamos. Quando vocês professarem a fé de vocês, vocês também vão participar. Agora, se eu Exato. der antes, Não, mas não tô falando antes, não. não, depois que acabou tudo, aí sobrou. Aí eu dou para eles. Mas é só ensinar também. Aí eu só dizer assim, ó, vocês não podem comer porque foi consagrado na ceia. Quando vocês tiverem Não é idade- consagrado na ceia, é consagrado para a ceia. a ceia. Pois é, diferente, isso aí mesmo. entendeu? Né? Então, assim, mas tudo isso, Marlene, eu entendo a preocupação da senhora, e eu entendo que tudo isso é momento para o ensino, justamente para as crianças não crescerem com o aspecto místico das coisas, porque a nossa igreja, a Bíblia, não ensina que nós tenhamos aspectos místicos sobre nada. Por exemplo, seria bonito se nós deixássemos uma Bíblia aqui aberta para enfeitar a igreja, uma Bíblia bonita, grande e Já tal. teve. Mas existe o risco dela se tornar um ídolo. De depois, se um dia ter que tirar a Bíblia, ter até briga. Não pode começar o culto sem a Bíblia ali em cima, entendeu? Porque as coisas elas vão adquirindo pelo nosso próprio coração pecaminoso, que às vezes precisa de algo visível, nós vamos colocando mística nas coisas. Então, no caso da ceia, durante a ceia você ensina uma criança, por exemplo, te dar um exemplo errado que eu já vi acontecer. A mãe pega, não vi aqui não, eu vi anos atrás. A mãe pega o pão, ela corta um pedacinho e dá para a filha. Isso está errado, porque naquele momento, aquele pão é um sacramento. Ele faz parte de um sacramento. Isso não pode ser feito. Agora, é você ensinar para a criança, olha, isso aqui é para quem entendeu a fé, é para quem quer confessar Jesus e tal. Acabou o culto, a criança fala assim, eu posso ir lá pegar um pão? É momento de ensinar também. Agora você pode, porque agora aquilo lá é só pão. Aquilo lá agora, o momento é que é importante. Porque senão, em vez de sacralizar o momento, nós vamos sacralizar o objeto. E nós não podemos sacralizar o objeto. Entendeu? Quando nós participamos, eu, por exemplo, quando participo da ceia, como é um meio de graça, e é pela fé, a gente sabe que é pão e é vinho, não está o corpo e nem o sangue, mas pela fé, eu me sinto fortalecida, eu me sinto parte deste corpo, né, que é o corpo de Cristo, que é o corpo da igreja. Então, assim, tem um significado por exemplo, quando há uns anos atrás houve uma necessidade de uma correção e a pessoa não pôde participar da ceia, eu sofri com a pessoa, porque eu vejo como um privilégio, uma bênção, e que ela produz em nós fortalecimento até que Jesus volte, para nos fortalecer. Sim, no caso do afastamento tem esse objetivo, né? Mostrar como aquilo faz falta. Né? Porque nos alimenta, de fato. Por que muitas vezes a gente parece que a ceia não faz falta para nós? Porque a gente não aproxima da ceia com fé. A gente aproxima de maneira ritualística. Como eu coloquei antes, como a reza, como a oferta, como várias coisas que às vezes é só um ritual, a gente não entende o porquê. É por isso que às vezes a gente não sente abençoado, né? E não sente às vezes nem a falta. Porque a gente não entende a realidade espiritual por trás daquilo. Sim. Sim. Sim, para gerar essa expectativa. Eu fazia pior até. Que quando eu era, até os meus 5 anos, eu era membro de uma igreja lá em Belo Horizonte que era relativamente grande a igreja. E lá eles faziam assim,
igual aqui, né? Ia servindo e colocava o copinho no banco, tinha um buraquinho, colocava ali, terminava o culto, os diáconos, os zeladores iam tirar aquilo só no outro dia, eu acho, ou bem tarde. Então terminava o culto, eu e outras crianças, a gente ia de banco em banco tomando os restinhos que tava no copo. Imagina isso em época de corona, hein? Diga. Como tratar a Santa Ceia na seguinte questão? Como tratar a Santa Ceia na seguinte questão? Antigamente isso era feito uma vez por ano, depois uma vez na vida. E agora a gente não participa todo mês. Como se tratar a situação? A Bíblia ela não institui uma quantidade de vezes. Tem amigo meu que é pastor de igreja que eles fazem a ceia todo culto. Todo culto, porque entende que o sacramento deve ser feito todo culto. Na época de Genebra, João Calvino, a ceia era realizada 4 vezes no ano. Era na Páscoa, eu não lembro bem as datas não, mas eram 4 celebrações, e Calvino lutou na época dele ele não conseguiu, ele lutou para que fosse feito ou todo mês ou todo culto. Porque alguns vão compreender que quando Jesus fala, fazer isso em memória de mim, e ele fez isso antes de morrer, ele fez isso depois de ressurreto algumas vezes, então alguns entendem que todo ajuntamento solene de culto deveria ter a ceia. Eu não acho que é algo assim. Eu acho que se tivesse todo culto seria bom, porque a gente está alimentando espiritualmente. Mas eu também não acho que é uma depreciação da ceia se tiver no intervalo maior, como nós fazemos, entendeu? Todo mês. Eu acho que essa questão, uma vez que a Bíblia não deixa claro quantas vezes deve ser celebrada no ano, até porque existem igrejas que celebram muito pouco por causa, na China, por exemplo. A China, poucas vezes elas têm um ministro ordenado para celebrar a ceia, então são poucas vezes. Então isso aí varia da administração de cada igreja, mas a Bíblia não trata a obrigatoriedade de nenhuma quantidade. A Bíblia só deixa claro que não é algo que nós fazemos uma vez só, como o batismo. Porque a Bíblia é clara em fazer sempre em memória do Senhor. Quando vos ajuntardes, né? Então tem essa característica repetitiva, porque é algo que vai nos alimentando de acordo com a palavra. Então, irmãos, acho que fugiu aí. O sacramento, ele se torna um meio de graça porque ele é feito em meio à palavra. A palavra de Deus, ela apela aos nossos ouvidos, e o sacramento apela aos nossos olhos. Então, o sacramento sozinho, ele não participar dos elementos sozinho não é sacramento. O sacramento é em meio à palavra. E a palavra, então quando nós estamos aqui no momento da ceia, não, vamos usar o batismo, que a gente às vezes fala muito de ceia, mas vamos falar do batismo. Quando nós vamos batizar alguém, nós abrimos a palavra, nós lemos, explicamos e pregamos o que a palavra diz sobre a nova vida em Cristo. Depois dos nossos ouvidos e a nossa mente terem sido apeladas pela palavra, agora nós temos um sinal externo dado sobre o pecador, para que os nossos olhos, os nossos sentidos compreendam um pouco melhor aquilo que a palavra diz. Então, o sacramento é um meio de graça porque ele está envolto na pregação da palavra, e ele também nos ensina. Existem algumas semelhanças e algumas diferenças entre a palavra e os sacramentos. Quais são as semelhanças? São meios de graças instituídos por Deus. Deus mandou tanto pregar a palavra, quanto batizar e realizar a ceia. Eles são semelhantes no seu conteúdo, que os dois apontam para Cristo. A pregação da palavra é a pregação de Jesus Cristo, independente de qual texto for pregado. E a celebração do sacramento, seja o batismo, seja a ceia, o centro é a obra de Cristo. Então, Cristo está no centro dos dois meios de graça. E a maneira como se torna eficaz para a salvação também são semelhantes, que é o que a gente já falou desde o início. Eles se tornam meios de graça quando recebidos com fé, com confiança. Essa é a diferença de nós ouvirmos um sermão crendo que é a palavra de Deus e ouvirmos um sermão achando que é a opinião do pastor. Então, quando ouvimos um sermão crendo que é a palavra de Deus, somos abençoados por ela. Quando participamos da mesa do Senhor ou somos batizados crendo no Senhor, nós somos abençoados.
Se participamos como uma cerimônia qualquer, aquilo não se torna um meio de graça para nós, assim como a palavra. Na igreja primitiva, olha, se nós falarmos de igreja primitiva, assim, elas tiveram épocas diferentes, né? Eu não sei, não vou saber especificar aqui na igreja primitiva quantos que eram, mas se nós olharmos, por exemplo, Corinto, a igreja de Corinto, fica muito claro lá que não era uma vez por ano, era algo recorrente, porque Paulo vai criticar, inclusive, a igreja, porque eles faziam aquilo frequentemente, mas ele fala assim, ó, mas não é a ceia do Senhor que vocês estão fazendo, não. Tem gente que está comendo muito enquanto outros ficam com fome, tem gente que está ficando embriagado e outros que nem estão tomando os elementos. Então, ali mostra que é algo recorrente. Eu não sei se nos próximos séculos, por causa de perseguição, houve algum momento em que se tornou anual. Aí eu não vou saber dizer, não. Mas, seja anual, seja mensal, a Bíblia não diz assim quando, né, quantas vezes tem que ser celebrado. Então, irmãos, essas são as diferenças, as semelhanças. Tanto a pregação da palavra quanto os sacramentos são instituídos por Deus. O centro da palavra e o centro dos sacramentos é a pessoa e obra de Cristo. E todos os dois devem ser recebidos com fé, para que exerçam o poder que há na palavra e nos sacramentos de abençoar. Mas quais são as diferenças entre os dois? A primeira diferença está na necessidade para a salvação. O sacramento não é essencial à salvação. Então, existem pessoas que creram no Senhor Jesus, creram no Evangelho, foram salvos, mas não tiveram tempo de se unir a uma igreja e ser batizado, participar da ceia. Muitos que se convertem às vezes num leito de hospital, muitos que se convertem por obra de algum missionário que não batiza e nem celebra a ceia e morrem sem participar da ceia. Então, a pregação da palavra é essencial à salvação, mas a participação nos sacramentos não é. Outra diferença é no propósito. A palavra de Deus, ela gera a fé e continua alimentando depois, mas ela primeiramente gera a fé no pecador. O sacramento apenas vai alimentar a fé. Então, ninguém se converte somente por comer o pão e beber do cálice, ou ser batizado, mas se converte ao ouvir a palavra de Deus. Então a fé, a palavra, por ação do Espírito, ela gera a fé. É claro que alguém pode se converter no momento da ceia quando a palavra é lida, mas não pelos elementos em si, não pelo sacramento em si. E outra diferença é na extensão. A palavra, ela é ofertada a todos. O Senhor diz que nós devemos pregar a todos, e ela é ofertada a qualquer momento, enquanto que o sacramento é ofertado somente aos crentes. O sacramento não é algo... Existem algumas igrejas que fazem isso, né? Que quem estiver na igreja pode participar da ceia. Quem estiver na igreja pode... Eu fui num evento em Belo Horizonte uma vez, há muitos anos, tinha uma piscina de 1000 litros, e eles falavam assim, ó, quem quiser ser batizado é agora. Qualquer um. Então, a palavra é ofertada a todos, mas o sacramento é restrito ao povo de Deus, somente àqueles que têm parte no corpo de Cristo. E isso é tão sério, irmãos, que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, compara aquele que participa da ceia sem crer em Jesus a Judas. Porque ele vai dizer, na noite em que Jesus foi traído, ele deu o pão e tal, e lá no final ele vai dizer, então, cada um tem que se examinar para saber se entende o que está fazendo. Porque se não entender, em vez de ser abençoado, vai se tornar réu do corpo de Cristo. Está traindo a Jesus. Então é muito sério a participação na ceia do Senhor. E, por fim, qual é a necessidade do sacramento? Ou seja, aliás, só voltando um pouquinho aqui, irmãos, só voltando no tópico anterior, que eu anotei 3 coisas aqui que eu gostaria que nós pensássemos. Qual que é a importância de nós entendermos o sacramento como um meio de graça? Para que nós não tratemos deles de maneira banalizada. Como que nós podemos tratar os sacramentos de maneira banalizada?
Primeiro, quando nós levamos as pessoas ao batismo sem nenhuma compreensão do que aquilo significa. Sem a pessoa entender o que ela está fazendo, sem entender as doutrinas, sem entender o que a Bíblia diz. Ah, quer ser membro da igreja? Joga água na cabeça e tá bom, tá batizado. Isso é a banalização do sacramento. Mas existe uma outra maneira de nós banalizarmos também o sacramento. Quando nós fazemos promessas no momento do sacramento e nós não cumprimos as nossas promessas. Nós estamos banalizando tanto o sacramento quanto aquele que ordenou o sacramento. Então, quando eu me apresento ao batismo, supondo que eu sou adulto, me converti, vou me apresentar ao batismo. Eu vou fazer várias promessas no momento do batismo. Entender que eu sou parte da igreja, viver uma vida de obediência, servir aos irmãos, e uma série de viver de maneira digna do evangelho. Se eu descumpro de maneira deliberada e sem importância esses juramentos, eu estou banalizando o sacramento. Ou se eu apresento o meu filho ao batismo, eu faço igualmente várias promessas. Prometo ler a Bíblia com ele, prometo trazer a igreja, prometo ensinar ele a respeitar as autoridades, prometo ensinar isso, aquilo outro, servir de exemplo. E todas as vezes que nós não cumprimos as nossas promessas, nós estamos banalizando o sacramento. Quando nós participamos da ceia do Senhor sem a devida análise do nosso coração. Quando nós... Porque nós sempre fazemos isso na ceia, né? Nós oramos e na oração da ceia não é só para... Tem gente que põe o pão na boca, fecha o olho assim, ó. Só porque é tradição, né? Fechar o olho e baixar a cabeça depois de comer. Aquilo é o momento de orar e fazer uma análise interior, se eu estou em Cristo mesmo. Ou até antes. Mas muitas vezes tem gente olhando para o teto, olhando o celular, aí passa com um pãozinho, come, continua. Isso é uma participação que banaliza o sacramento. Então olha o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente da carne. Porém, judeu é aquele que é o interiormente. A circuncisão, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra. Então, é claro que aqui ele está falando dos sacramentos do Antigo Testamento, né, da circuncisão, mas o princípio que Paulo está trazendo é o seguinte: não basta passar por algo externamente. Tem que ser algo interno, do coração, do espírito, para que tenha validade. Então, nós precisamos entender essas coisas para não desvalorizar o sacramento como se fosse algo de menos importância e nem superestimar, como se eles tivessem poder em si, longe ou distinto da palavra. Até aqui, alguma pergunta? Diga. Aqui, ó. Peraí, tá chegando o microfone, ó, por causa dos irmãos aqui que estão acompanhando na internet. O salmista, no Salmo 116, ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem tido para comigo? Aí ele mesmo responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Tomarei o cálice da salvação. O que ele está querendo dizer aqui? Esse cálice da salvação, nós podemos entender um pouco mais do que ele está querendo dizer aí, porque ele não está falando de ceia, né, ó, no Antigo Testamento, mas ele está falando um pouco daquele cálice que Jesus disse lá no Getsêmani: Senhor, passa de mim esse cálice. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, o cálice no Antigo Testamento se refere à ira de Deus, ao castigo dos pecados, entendeu? Então, quando o salmista diz, tomarei o cálice da salvação, é como se ele estivesse dizendo, eu vou passar por aquilo que é necessário para a salvação, experimentar tudo aquilo que é necessário, cumprir os votos e tal. Aí a gente pensa assim, mas o salmista era impossível ele experimentar a ira de Deus para ser salvo. De fato, era impossível. Por isso que nós olhamos para o Antigo Testamento de maneira cristológica, né? Nós entendemos que essa palavra do Salmo, ela se cumpre em Cristo. Qual Salmo que é? 116? Não sei se vai ter alguma nota aqui falando da ligação com o Antigo Testamento, mas o cálice no Antigo Testamento, via de regra, ele fala da ira de Deus.
Só ver aqui o versículo. Qual versículo que você leu? Ah, sim. Sim. E outra coisa, né? Quando nós, assim, às vezes nós lemos eu falo até por mim mesmo, tá? Às vezes a gente pega um texto do Antigo Testamento e faz uma aplicação direta para hoje. Então, hoje, essa semana mesmo, faleceu um primo meu, né? Aí eu mandei uma mensagem para a esposa dele, né? Olha, lembrando, né, que preciosa ao Senhor é a morte de seus santos. E não está errado, não. A Bíblia está falando. Agora, isso aqui primeiro tem que passar por Cristo, para depois ser aplicado em nós. Por quê? Porque eu só sou santo por causa de Cristo, que me santificou. E por que que Ele me santificou? Porque quem bebeu o cálice da salvação não foi eu, foi Ele. Entendeu? Então o cálice da salvação aqui está falando de fazer aquilo que é necessário para ser santo e salvo. Então Cristo fez, por isso eu sou santo. Então o cálice, ele não tem... E quando nós participamos do cálice, nós estamos lembrando de quê? Não é do sangue de Cristo? E por que que o sangue de Cristo foi derramado? Por causa da ira de Deus, que o matou. Então o cálice tem essa ideia de sofrimento, de padecer alguma coisa. Só que para nós o cálice é prazeroso, não pelo suco, pela qualidade do suco, mas prazeroso pelo que ele significa para nós. Quem bebeu o cálice da ira foi Jesus, e não nós. Entendeu? Sim, isso. Aí, exatamente. Quando você volta para o texto, nós pegamos o texto e vamos até Cristo. Depois que nós entendemos o que Cristo fez, nós voltamos ao texto e vê o que ele fala para nós. Tomar o cálice da salvação pode ser uma implicação, você experimentar aquele sofrimento que a vida cristã ainda vai oferecer, como Paulo diz em Romanos 8, que tem sofrimento dessa terra, tem glória futura, mas para chegar na glória tem um sofrimento, né? Se Jesus passou o sofrimento, nós também passaremos. Não como ele, mas o sofrimento pelo Evangelho, exatamente. Isso é uma maneira de interpretar o Antigo Testamento de maneira cristã. Nós pegamos o texto, vamos a Cristo, vemos como se aplica a Cristo, depois voltamos e vemos como agora ele aplica em nós. Entendeu? Vamos lá, irmãos, para nós encerrarmos aqui, é o último ponto. Qual a necessidade do sacramento? Os sacramentos são essenciais para a salvação? Alguém pode ser salvo sem a ceia e o batismo? Sim. Eles não são essenciais à salvação. E é importante sabermos disso, para, mais uma vez, não virmos, né, com a nossa cultura romana de que essas coisas são necessárias para a salvação. Mas então isso significa que eles não são importantes? De maneira nenhuma, eles são importantes. Então, o sacramento é essencial para a salvação? Não. Pode viver seu sacramento? Sim. Mas ele faz diferença para a vida do cristão? Completa diferença. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 11. Eu até citei aqui agora há pouco. Por que que os sacramentos, então, nos alimentam? Qual é a necessidade do sacramento? Como ele contribui para a nossa fé e qual é a sua necessidade para nós? Tem pergunta? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então, versículo 23 e versículo 24, Paulo está dizendo que, quando Jesus instituiu a ceia, o Senhor Jesus disse: Vocês têm que fazer isso em memória de mim. Mas, mais uma vez, não é só para relembrar o que Jesus fez. Ele morreu na cruz. Jesus fez a ceia lá com os discípulos. É para relembrar o ministério de Cristo, a pessoa e a obra de Cristo. Então, quando nós estamos diante da ceia, nós estamos lembrando que Jesus se tornou homem. Na verdade, a ceia, meus irmãos, ela tem sete momentos sacramentais, que eu não vou lembrar todos agora, mas na semana que vem nós vamos lembrar. A entrega do pão é um momento, o tomar o pão é outro, o comer do pão é outro. Tem vários elementos aí. Então, participar da ceia é lembrar de tudo que Jesus fez do início ao fim. Ele se encarnou, por isso que ele falou: esse é meu corpo. É lembrar que ele sofreu, é lembrar que ele derramou seu sangue.
e lembrar que ele vai voltar, porque Jesus diz, fazer isso até que ele venha, né? Então, a ceia, ela é necessária para nós, ela alimenta a nossa fé por aquilo que ela nos lembra. E o batismo também. Olha lá, o valor da ceia. Estava ali o texto. E, aliás, versículo 26 e 27. É porque o versículo 26 fala assim: porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, até o Senhor vir, nós estamos anunciando que ele morreu pelos pecados, até que ele venha. E isso alimenta a nossa fé. E o valor do batismo? Lá em Atos, capítulo 8, versículo 36 e 39, nós temos uma passagem interessante. Eu não sei se os irmãos já ouviram alguém falar, eu já ouvi várias vezes alguém falar assim, até pastores. Do livro de Atos a gente não tira doutrina, não, a gente tira, é só uma narrativa. Gênesis é narrativa, Êxodo é narrativa, os evangelhos são narrativas. Se nós falarmos que nós não tiramos doutrina das narrativas, vai sobrar não muita coisa nas escrituras, né? Mas muitos falam isso por causa do problema lá das línguas, né? Não, ali não pode tirar doutrina não, é só estar contando o que aconteceu. Mas não é bem assim, né? Tem uma maneira de interpretar. Mas o que diz Atos, capítulo 8, versículo 36 a 39? Seguindo eles, aqui está contando quando Filipe, o Senhor manda que ele se aproxime de uma carruagem onde tinha um etíope lendo a palavra, e ele estava lendo Isaías, e Filipe então vai explicar para ele como aquele texto está falando de Jesus. Seguindo eles caminham fora, chegando em certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Olha só o que o texto está mostrando, que a alegria daquele eunuco não foi simplesmente por ter crido em Jesus. Mas a alegria dele é de ter recebido em si o sinal da purificação que ele recebeu em Cristo. Então, partiu dele o pedido e o desejo de se batizar. Ele entendeu o que o Evangelho dizia, Filipe explicou para ele quem era Jesus, Filipe explicou o resultado da obra de Cristo, e ele falou assim, então eu quero ser batizado. Ou seja, eu quero ter em mim um sinal daquilo que Cristo fez. E ele passou pelo batismo e ele ficou com júbilo por causa disso. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que quando nós passamos pelo batismo, e no nosso caso também pela profissão de fé daqueles que são batizados na infância, ou mesmo dos pais quando apresentam os filhos para o batismo, o que nós estamos fazendo é muito importante quando feito com entendimento. Nós estamos, no caso de uma criança, nós estamos pegando um filho, que é uma herança que Deus nos deu, e nós estamos apresentando ao Senhor, dizendo que Ele é do Senhor, e que nós vamos fazer o possível para que Ele conheça ao Senhor. Então, isso alimenta a nossa fé, no sentido de que nos ensina o que Cristo fez pelo seu povo, o que é ser povo de Deus, e que nós precisamos dar valor a isso. Ou no caso do adulto, que não foi batizado na infância, mas professa a sua fé e é batizado, isso dá a alegria de entender, por meio daquele sinal, que os pecados foram perdoados, que eles foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Então o sacramento pode não ser obrigatório para a salvação, como não é, mas que ele alimenta a nossa fé, com toda certeza ele o faz, porque ele nos lembra constantemente da obra de Cristo e dos resultados da obra de Cristo em nós que somos povo de Deus. Aqui é o texto. Então, irmãos, concluindo o nosso estudo, os sacramentos fazem parte do nosso culto racional que nós oferecemos a Deus. E deve ser assim. Nós devemos entender o que nós estamos fazendo. Romanos 12 fala, de nós prestarmos ao Senhor um culto racional, ou seja,
o nosso culto, meus irmãos, não é nada místico, no sentido assim de que a gente não sabe o que está acontecendo, não tem entendimento, não dá para entender. O nosso culto não é místico. O nosso culto ele é racional, ele é compreensivo. Quando nós estamos louvando ao Senhor, nós estamos entendendo o que nós estamos fazendo. Quando nós ouvimos a palavra, nós estamos entendendo o que nós estamos ouvindo. Quando nós participamos do sacramento, nós precisamos entender a seriedade daquilo que nós estamos participando. Faz parte do nosso culto racional. E, aliás, os sacramentos só podem ser administrados dentro do culto ou da ministração da palavra, justamente por isso. Irmãos, e a partir da semana que vem, então, nós vamos entrar especificamente no batismo e especificamente na ceia do Senhor, ok? Alguma pergunta antes de nós orarmos, encerrando? Caio. No caso aqui de Filipe e este eunuco, esse batismo, Filipe aqui, quem era? Era um discípulo? Era um apóstolo? Era um diácono? E isto não capacita também hoje os diáconos ou presbíteros também batizar ou até mesmo ministrar a ceia do Senhor? Essa semana, Silas, foi interessante que a gente estava até discutindo lá em casa qual era esse Filipe. Se era o apóstolo ou se era o diácono, né? E é claro, ali no caso é o apóstolo. Mas sempre houve, Silas, essa discussão do porquê que só um ministro ordenado pode batizar e porquê que só os presbíteros podem tomar parte na distribuição da ceia. E essa discussão, ela é interessante porque nós precisamos ser bem sinceros ao dizer que existem muitas coisas que não estão claras nas Escrituras, mas que a igreja define ou legisla sobre isso justamente para organizar o sacramento. Então, não existe nenhuma ordem clara na Bíblia que só os presbíteros davam ceia e batizavam. Existem, no máximo, algumas inferências de que isso acontecia. Então, o que nós fazemos, o que nós entendemos é que a igreja recebeu do Senhor a obrigação de administrar o sacramento da melhor forma. Então, entende-se que para ministrar o batismo, por que é necessário que seja um ministro ordenado? Porque ele recebeu o ofício da pregação da palavra, como os apóstolos, por exemplo. Uma diferenciação que se faz dos apóstolos e diáconos, por exemplo, em Atos 6. Os apóstolos chamam os outros discípulos, que não eram os 12, mas os pregadores, e dizem assim, nós não podemos parar a pregação da palavra para servir às mesas. Então nós vamos eleger os diáconos. Ali há uma diferenciação de ofício. Os presbíteros, ou no caso ali os discípulos, eles pregam. Os diáconos têm outro ofício, servem às mesas, cuidam ali da distribuição dos necessitados, né? E a partir daí nós vemos que a igreja ela tem autonomia para criar certos regulamentos ou certas administrações justamente para o cuidado de que o sacramento seja levado de maneira correta. Então a nossa igreja, a presbiteriana, baseado nos símbolos de fé, que não são necessariamente nossos, mas foram criados lá no século XVII, baseados nisso nós entendemos que o ministro ordenado é quem batiza, pela segurança de fazer aquilo de maneira correta, né, maneira bíblica, e que ele e os demais presbíteros tomem parte na ceia. Mas se o irmão lembrar, os diáconos também tomam parte na ceia. Os diáconos podem ser convidados, aliás, outros homens podem ser convidados para a distribuição da ceia, mas dá-se a preferência aos presbíteros e também aos diáconos, eles podem participar da distribuição. O que um presbítero não pode fazer é conduzir o sacramento da ceia, e nem o sacramento do batismo, mas eles tomam parte juntamente ao pastor. Então isso é uma questão que nós abraçamos de maneira doutrinária para o zelo do sacramento. Mas se o irmão falar assim, não, então me mostra aí um texto que fala que só o pastor pode ministrar o batismo. Não tem. Não tem. É algo que nós fazemos por uma inferência da forma como era feita. É a mesma coisa, como nós vamos ver na semana que vem, é a questão do batismo infantil.
é uma divisão aí entre igreja presbiteriana, aliás, entre igrejas reformadas e igrejas batistas, por exemplo, porque igreja reformada é batismo infantil. Alguns batistas vão se denominar como igreja reformada, mas igreja reformada mesmo, desde o início, era batismo infantil. Não tem um texto claro que diz assim, não, aqui ó, tá vendo? Tem que batizar a criança desde que nasceu, tal. Mas nós fazemos uma inferência tomando desde o sacramento do Antigo Testamento e a sua completude no Novo Testamento, entendeu? Aí nós vamos ver isso mais à frente. Então são coisas, é por isso, Silas, que essas diferenças não impedem de que nós vejamos outros crentes como irmãos fiéis. A Igreja Batista batiza adulto e nós crianças, mas isso não causa um impedimento de uma relação fraterna entre as igrejas, porque não são coisas muito claras. O que é diferente de uma igreja que dá ceia para todo mundo, de uma ceia que dá só para os crentes, porque isso é uma coisa clara nas Escrituras, né? Então, a igreja ela tem um certo limite, uma certa possibilidade de administrar algumas coisas que Deus conduziu. Como eu falei antes, né? O tamanho do pão e a qualidade, ou se é vinho ou suco, a igreja tem essa liberdade, desde que o princípio seja observado pela liderança. Sim, nós cremos nisso. Sim, assim como foi em Atos, né? Quando eles precisavam de definir, porque estavam muitos gentios convertendo, muitos judeus convertendo, e ficou aquela briga, tem que circuncidar ou não tem? Tem que guardar o sábado ou não tem? Então os discípulos, os apóstolos se reuniram, e a Bíblia diz que pela direção do Espírito Santo eles entenderam o que era melhor fazer. Então ali foi uma decisão humana. Vamos falar com eles o seguinte, tem que se abster das relações sexuais ilícitas, do sangue, mas eles não são obrigados a circuncidar, eles não são obrigados às leis de dietas dos judeus, eles não são obrigados a guardar o sábado, né? Então, guardar o sábado no sentido do 7º dia, né? Mas guardar o domingo. Então, ali foi uma decisão humana, mas conduzidas por Deus. Irmãos, é interessante como que nós vemos, e eu falo isso muito aqui no conselho, aqui na igreja, que eu tenho muita segurança na administração da igreja presbiteriana por ser uma administração conciliar, ou seja, não é o pastor que toma decisão sozinho. Tanto no conselho da igreja quanto em presbitério, muitas vezes a decisão das pessoas, do todo, né, votando, se mostra de fato como a vontade de Deus. E essa semana eu estava conversando com um pastor, que eu o procuro muito para aconselhar algumas coisas, e eu perguntei para ele assim, mas pastor, e se no presbitério ou no sínodo tiver uma situação muito, muito difícil, que nós precisamos tomar uma decisão muito séria, mas nós não temos certeza de que eu vou tomar a decisão correta. Nossa, eu vou votar aqui, mas eu não vou votar com convicção. Ele falou assim, mesmo quando decisões forem tomadas e não forem as melhores, se for uma decisão conciliar, nós temos que entender que é a vontade de Deus. Ainda que seja, às vezes, para uma punição da igreja, para um sofrimento, alguma coisa ruim. Então, assim como era com os apóstolos, havia votação, aqueles que saíam vencidos e vencedores numa votação, e era o Espírito Santo conduzindo, assim é na nossa igreja. Quando nós nos reunimos em conselho, nós colocamos coisas em votação, e ali a vontade de Deus é manifesta. No presbitério a mesma coisa, porque Deus sempre conduziu a igreja dele assim. Paulo, por exemplo, ele não era aquele que chegava na igreja e mandava tudo do jeito dele. Ele instruía Timóteo e Tito a eleger presbíteros nas igrejas por onde eles pastoreavam. Então sempre foi assim, conduzida pela liderança do povo de Deus. Sim, conduzido, exatamente. Pode falar. Exatamente, irmãos. Aproveitando o comentário da Josi aqui, que falou da importância de nós entendermos isso no momento em que nós estamos sem a ceia. E talvez muitos nem estão sentindo falta. Não estou falando que é menos crente por isso, ou que não é crente, mas talvez por não entender o que significa a ceia. E ao passo que
Existem outros, eu digo outros pastores, que estão inventando moda, banalizando a ceia como se comer o pão e beber o cálice fosse o importante. Eu não sei se vocês viram no início da pandemia, que teve um pastor aí que batizou pela internet. Ô, gente, isso é uma blasfêmia contra o sacramento que Deus instituiu. Ele ficava de cada câmera, aí tinha uma televisão com o fiel lá do outro... Fiel, né? Nem sei se pode chamar de fiel, né? Lá do outro lado. E aí ele pegava água, jogava assim perto da televisão, e o cara pegava um canequinho de água e entornava na cabeça. Irmãos, isso parece mais coisa de humor do que uma igreja fazer um negócio desse. Tem pastor que fez ceia drive-thru. IPB. Ficava na porta, passava um carro, dava a ceia para quem estava dentro do carro, passava... Irmãos, sinceramente, isso é banalizar o sacramento. Quando nós ficamos sem, nós estamos sem porque Deus